Fala pessoal, aqui do canal Culturas Darkness. Primeiro vídeo do ano de 2024. E aí pessoal, como é que vocês estão? O que vocês andam fazendo? Aí ó, eu tô aqui com o meu livro, como sempre, da Anne Rice, As Crônicas Vampirescas. E esse daqui é Cânticos de Sangue, certo? O que eu estou lendo no momento, né, o que eu me propus fazer desde o ano passado, ler todos os livros das Crônicas Vampirescas. E eu não consegui ler tudo ano passado, em 2023, né, para quem estiver assistindo o vídeo aí depois. E aí a gente está em 2024 e eu estou lendo o 12º livro, depois ainda vão faltar mais 3 livros, né, 3 ou 2, não sei. São 14 livros ao todo, então 2. Mas é o seguinte, galera, por que eu estou falando disso, né? Além de ser para descontrair, para conversar um pouquinho com vocês, é também para falar de um tema interessante, que é a relação entre a cultura gótica e a cultura pop, se é que realmente tem relação. Existe relação, não existe, é uma relação que é forçada pela mídia, a gente pode encontrar algum sentido nisso ou não. Então é uma coisa que, claro, eu como produtor desse conteúdo, eu tenho que fornecer alguns caminhos, algumas respostas, mas é uma reflexão também bastante pessoal, fica aí uma reflexão para vocês, né? É uma coisa assim muito delicada, é uma coisa muito polêmica, como tudo, eu sempre digo, como tudo hoje é polêmico, né? Mas algumas pessoas se levantam, né, nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu estou sempre presente também. Meu Instagram é o mesmo aqui do canal, culturas.darkness, segue lá, tá? E é uma coisa que eu vejo, né? Muita gente se debatendo, e aí vai envolver outros temas muito delicados, como o capitalismo, como globalização, né? Como questão mesmo do neoliberalismo, das mídias, dessas mídias estarem a favor do capitalismo, né? E aí a galera da subcultura tem muito uma crítica contra o capitalismo em si. E é importante, viu, ser crítico, ser reflexivo, ter uma postura em relação às coisas, né, que vão acontecendo, a forma como a gente se relaciona com o nosso consumo, com os nossos desejos de compra, com os nossos desejos de aquisição. E é importante a gente ter essa noção, né, de economia que vai envolver muito mais coisas, vai envolver cultura, vai envolver mídia, vai envolver tecnologia, vai envolver identidade, vai mexer com as nossas identidades. Então é importante essa reflexão. E aí tem uma galera que, né, critica, não tem relação, porque a cultura pop é uma cultura de dominação que nasceu realmente para dominar e para persuadir e fazer o outro sempre consumir, e para modelar a identidade do outro conforme o que o sistema deseja. Ok, realmente desse ponto de vista mais crítico, não há que se falar muito numa relação mesmo da subcultura, do movimento da subcultura, como ele nasceu ali na década de 80 e como ele se desenvolveu, né, em toda a década de 80 e 90, foi realmente uma forma de ir até contra outros movimentos como o punk, né, que era uma galera que muito dark também, mas que era uma galera que ostentava muito, né? E aí a subcultura foi contra isso, mostrando ali como a galera branca, mais pobre da Inglaterra vivia o seu estilo de vida muito... era uma escravização moderna, né? Uma espécie de... Tinha os brancos ricos, né, os ingleses, lembrando que nasceu na Inglaterra, depois foi para a França, depois chegou nos Estados Unidos e tal,
né, foi para a Alemanha também, teve um movimento muito forte, mas aí a galera, né, era uma forma da galera mostrar como essa divisão de classes acontecia, né? Mas quando a gente está falando de cultura gótica, a gente também pode estar falando de outros elementos que não necessariamente é subcultura gótica, certo? E aí outra questão, né, que a gente vê muita gente produzindo conteúdo, inclusive eu mesmo já produzi conteúdo sobre cultura gótica, relacionando outras vertentes, outras subculturas, e a galera vem criticar, não, isso aqui não é da subcultura, mas isso aqui, né, isso aqui não é heavy metal, não é rock gótico. Então, assim, a gente tem que falar de uma maneira mais ampla, né? O movimento aqui é mais amplo, do dark mesmo, mas a gente procurar entender, né, aquela questão da crítica da crítica, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque também existe sim pontos positivos em relacionarmos cultura, né, gótica com cultura pop, e a gente perceber que é impossível que os elementos góticos eles não apareçam dentro das mídias, né, dentro da sociedade pós-moderna, como a gente chama. Mas aí a galera vai dizer, não, mas distorce tudo, né? Bom, a gente tem que entender que o contato tem que ser, alguém tem que ter contato, né? Então, mesmo que seja distorcido, mesmo que seja muito superficial, mas é muito importante. Então, por isso que o canal aqui também tem essa finalidade de refletir e de falar sobre elementos, nuances, vertentes do gótico dentro do mundo pop também, certo? O mundo pop ele não é mais tão, vamos dizer, tão bem definido como era antes, até o início dos anos 2000, tinha lá o seu público, né? Então é bem complicado realmente hoje em dia a gente dizer o que é pop, o que não é pop, porque a definição tradicional já não dá mais conta. Pop né, para aquela galera que é mais burguesa, que é de uma classe mais alta e que consome, né, os artistas e tal. Não é isso. Você pode pegar um jovem, né, rico, tem condições financeiras, e um jovem mais pobre, e os dois podem estar gostando da mesma coisa. Então hoje é tudo muito fluido, muito hibridizado. Hoje eu estou com problemas para pronunciar palavras, e a gente tem que fazer realmente essa separação, tá? A gente tem que entender que as coisas não são mais como na origem, né? A subcultura gótica não é mais como era nos anos 80, as pessoas querem que seja, né? Algumas pessoas, mas elas não entendem isso, porque fica muito apegada à origem. Mas você está negando a origem? Não estou negando a origem. A origem, a história de um movimento, ele é muito importante, porque vai nos contar realmente como o movimento, como a cultura nasceram. Mas daí você pergunta a qualquer professor de história, de sociologia, qual é a importância da história, é justamente você entender o processo histórico para compreender como as coisas são hoje, né? E como elas se originaram. Ou seja, sempre vai haver um processo, uma mudança, uma modificação. Modificação essa que ninguém controla. Não é o capitalismo que controla, não é as próprias pessoas que controlam, não é a ignorância das pessoas que controlam, não é a inteligência. A vida é muito cheia de movimento. Então, as coisas, a gente quer culpar um indivíduo, um grupo, um sistema, mas não é só isso, certo? Então é muito importante que as pessoas venham a conhecer o gótico. Eu estou falando do gótico de uma maneira geral, estou falando dessa filosofia, dessa sensação, dessa coisa mais sombria que vem para nós, não estou falando só sobre a subcultura, mas é muito bom que a gente tenha contato com questões góticas, né, que estão ligadas à literatura gótica do século XVIII, XIX, que estão ligadas à
a arquitetura gótica lá do medievalismo, que a galera vai dizer que não tem nada a ver, que isso não é gótico, que isso não tem nada a ver com gótico, mas tem. Tem por causa das temáticas, tem por causa de certos aspectos, né, como a própria feiura, o próprio horror, a própria obscuridade. Então são características que dialogam e conversam muito e fazem isso muito bem hoje no século XXI, certo? Então não tem como a gente não dizer que a arquitetura gótica, por exemplo, não tem a relação com a cultura, com a estética, com o estilo, porque tem, tá bom? Com o que a gente sente, e aí cada um sente da sua maneira, com o que a gente crê. Realmente o gótico ele não tá para dizer no que a gente tem que crer, mas ele tem essa coisa da reflexão com o misterioso, sombrio, a noite, a lua, né? São elementos simbólicos do gótico, tá? Muito importante. E aí voltando para a questão da cultura pop, que não é a mesma coisa de cultura popular, tá, pessoal? Mas a cultura pop ela vai lançar características góticas e as pessoas vão consumir, querendo ou não. Quem é que não tem hoje contato com plataformas de streaming? Todo mundo tem, né? Ou então tem contato baixando, mas baixando o quê? Conteúdos que estão nas plataformas de streaming, né? Então você vai ter contato com filmes, com séries, com animes que vão ter elementos góticos. Agora, o que a pessoa vai fazer com esse contato é outra história, né? Se ela apenas vai se identificar com a estética, com o estilo, tem gente que se identifica só com o estilo. Mas tem gente que quer se aprofundar mais, então é justamente isso que é importante, se aprofundar mais, tá? Porque, crepúsculo tal, né? Botou lá um vampiro que brilha e que não tem a ver com o gótico, não representa o gótico, mas daí a pessoa vai buscar outros filmes, outras referências, outras leituras sobre vampiros, e ela realmente acaba conhecendo muito mais do gótico. Então, a cultura pop, isso foi só um exemplo, mas existem vários exemplos, né? Wandinha, que a galera, não, porque é melhor a Wandinha lá dos anos não sei quanto. Gente, as coisas vão mudar sempre, tá bom? E muita gente gostou da série Wandinha. Outras pessoas mais velhas não gostaram porque assistiram lá as outras, né, as outras séries da família Addams, e aí, por uma questão de nostalgia e de uma falsa sensação de originalidade, a pessoa quer que fique daquele jeito. Não vai ficar, certo? Mas a Wandinha é muito interessante porque traz muitas referências, por exemplo, a Edgar Allan Poe, né, ao próprio local onde ela estuda, e vários outros nomes, né? E a própria música clássica que ela toca com um tom mais sombrio, né? Então tem muita relação com o gótico e as pessoas podem começar a gostar e se aprofundar muito mais e procurarem muito mais leituras a partir de algo que foi lançado no mundo mais pop, nesse mundo mais superficial, nesse mundo mais de estrelismo, mas ele é importante também para pelo menos iniciar a gente na cultura mais profunda do gótico, né? Que aí não é para todo mundo, mas tem muito o que ensinar, tem muito ao que dizer às pessoas que aderem, né, a essa cultura. O fato é esse. Então, pessoal, é muito importante, né, essa reflexão. E aí, novamente, eu deixo uma referência, eu gosto sempre de deixar pelo menos uma referência, que eu já citei aqui em outros vídeos passados, principalmente no vídeo que eu tentei definir o que é o gótico, né? Vejam lá esse vídeo, o que é o gótico, né? Claro que num vídeo só não dá para falar de tudo, não dá para definir, a gente também tem que ter cuidado com definições muito fechadas, certo? Mas é um vídeo interessante. Nesse vídeo eu citei o livro chamado Cultura Gótica. Veja bem, o nome do livro é Cultura Gótica, não é Subcultura Gótica, tá? Escrito por uma pesquisadora chamada Dunja Bril, que é alemã, uma pesquisadora lá da Alemanha. Só que ela não ficou só na Alemanha, ela foi pesquisar várias vertentes, tanto da subcultura gótica como de outros elementos góticos, em vários países da Europa,
certo? Então ela foi para a França, ela foi para a Inglaterra, ela fez realmente uma pesquisa que a gente chama de pesquisa dentro da academia, pesquisa de campo. Ela saiu realmente entrevistando, anotando, tirando foto, fazendo vídeo. Então é um livro muito rico, muito bom, para que vocês tenham conhecimento do que viria a ser a cultura gótica, se é a mesma coisa de subcultura gótica, se não é. Tem a ver, sabe, pessoal? Tem relação. Mas a Dunja Abril, ela vai dizer que a cultura gótica, ela não é só aquelas pessoas que estão ali na cena gótica. Pode muito bem existir uma pessoa do interior, por exemplo, que não tem acesso a bandas, a DJs que, né, tocam músicas góticas, né, pós-punk, dark wave, né, mas que essa pessoa, ela se sente, ela gosta, né, do lado sombrio, e ela entende que a identidade dela é de um gótico. Aí você vai chegar e vai cancelar, a pessoa vai dizer, não, você não é gótico não, você tem aí alguma coisa meio dark, né, alguma característica dark, mas gótico você não é, e ponto final. Ninguém pode fazer isso, ninguém tem esse direito, né, de anular como o outro se vê, como o outro se percebe. Bom, pessoal, então qual é o problema desse livro? Só tem em inglês, né? Ele foi lançado na Alemanha, foi traduzido para a língua inglesa. Nós não temos ainda traduzido na língua portuguesa. Mas se você tem uma afinidade aí com o inglês e tal, né, o próprio Google Tradutor ajuda, certo? Então pesquisa e baixa aí Cultura Gótica. O subtítulo é muito interessante, gênero, sexualidade e estilo, porque a autora vai falar dessas três coisas no livro relacionando com cultura gótica, tá? Questão de como se define o gênero, né? Questão do não binarismo, questão do queer é muito forte, questão do corpo é muito forte nesse trabalho, tá? Que ela produziu, né? Foi uns 15 anos de pesquisa, de trabalho, certo? Existem outros artigos também da mesma autora, Dunja Abril, que vocês podem pesquisar e dar uma lida. Claro que a maioria acho que todos vão estar em língua inglesa, certo? Mas é isso, ela vai falar sobre isso, sobre essa questão da sexualidade, né? Dos gêneros, relacionando com a sexualidade, com as práticas sexuais, sobre a questão do estilo. E aí, estilo, ela vai falar do estilo corporal, vai falar também do estilo de música, né? Ela vai falar sobre várias músicas lá da Europa, bandas que a gente nunca nem ouviu falar, tá bom? E vai falar, né, do estilo também dentro da literatura, do cinema, certo? Então, quando a gente fala em estilo, tem gente que não é apenas a roupa, né? Claro, a roupa, a estética gótica, né, o estilo gótico, que tem diferença, mas não dá para explicar aqui. Por isso que eu falo logo no nome dos dois, que tem gente que vai entender como estética, tem gente que vai entender como estilo, como vertentes estilísticas, né? Então a gente tá aqui, eu tô aqui todo com meu sobretudo, né? Todo vampirão, tá faltando as presas. Mas enfim, o estilo não se resume apenas ao que a gente usa no corpo, tá? A literatura tem um estilo, o cinema tem um estilo, certo? Então é muito importante essa leitura, tá bom? Vou repetir o nome, é Cultura Gótica, Gênero, Estilo, ou Gênero, Sexualidade e Estilo. O nome da escritora é Dunja Abril. Então dei uma pesquisada nessa obra para a gente entender melhor que a cultura gótica, ela está dentro da cultura pop. A escritora também vai falar sobre isso. Não tem como não estar, e não é um problema estar. Tudo bem, você pode ver um filme, ler um livro e dizer, pô, mas é muito superficial. Eu acho também muitos livros que tem escritores aqui no Brasil que dizem, escrevo gótico. Você vai ver, tem um ou outro personagem gótico, mas você olha para a trama, para o enredo, para a narrativa, caramba, que coisa clichê, né? E beleza, se você quiser ler um clichê para desopilar, para relaxar, não é problema nenhum. Mas a gente viver só de clichê não dá, também não dá, né? A gente precisa ler uma coisa mais profunda, que realmente traga impressões internas pra gente. Então, galera, é isso, certo? Leiam, o vídeo já está ficando um pouquinho longo. Leiam essa referência, reflitam sobre
a importância dos elementos góticos, da cultura gótica, está na cultura pop, é importante sim, porque a pessoa tendo contato, né, com esses elementos, a pessoa pode se aprofundar mais. Né? Outro exemplo que eu posso dar em relação ao cinema, Morbius, da Marvel, né? Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura. Tem elementos góticos, é gótica essas obras, é muito forte dizer que essas obras são góticas. Tem elementos góticos ali? Tem. Dá para se aprofundar, dá para querer mais e dá para ter contato com coisas mais góticas? Dá. Então é importante que a cultura gótica ela esteja dentro da cultura pop, tá? Não tem como a gente impedir e a gente tem que ver os pontos positivos, digamos assim, disso, né? E esperar que isso realmente traga reflexão e mais aprofundamentos nos leitores, nos espectadores, beleza? Então, pessoal, o vídeo é esse hoje. Depois eu desenvolvo isso melhor em outros vídeos, tá bom? Mas agradeço muito que vocês assistam até o final, que vocês deixem o like, que vocês comentem, que vocês compartilhem para que o canal esteja alcançando mais pessoas. E até os próximos vídeos, tá bom, pessoal? Valeu!